Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos mais uma noite, toda terça-feira, um encontro marcado aqui no programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance, na TV Conteúdo, e para nós é uma grande alegria. Se você tem interesse de aprender mais da palavra de Deus, daquilo que está escrito na palavra, você é o nosso alvo. Nosso objetivo de estar aqui é para que a gente junto possa aprender mais acerca das coisas do reino de Deus, daquilo que está escrito, daquilo que está por vir. A palavra de Deus, ela tem ensinamentos preciosos das coisas que estão para acontecer, desse tempo do fim, e será maravilhoso estarmos juntos nesse encontro a cada terça-feira, com essa turma sempre animada aqui, cheia de conhecimento. André Bahia e Tayana, boa noite para vocês. Boa noite, pastor. Boa noite, povo de Deus. Nosso programa já começou e vai criando expectativas aí, que hoje temos uma palavra poderosa para ministrar o seu coração. Fé e obediência, tá bom? Então, se você ainda não compartilhou essa live, vai compartilhando no grupo da sua igreja, no grupo da família, manda para mãe, pai, pessoas serão abençoadas essa noite. E se você ainda não participou de nenhum dos nossos sorteios, hoje é seu dia. Hoje vamos sortear o CD Eliana Rodrigues, Tudo é Possível ao que Crê. E se você quer concorrer, né, e participar desse sorteio, é só comentar aqui no nosso chat ou nos comentários. Você também que nos acompanha pelo Instagram, comenta aqui embaixo, eu quero esse CD, e você já vai estar concorrendo. Muito bom, esse CD é bom demais. Boa noite, André. Boa noite, meu pastor. Boa noite, Thay. Apolo Miranda, muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Pra gente é um prazer estar mais um dia aqui com você, desfrutando dessa presença gloriosa, dessa palavra que irá mudar com certeza a sua vida e a nossa vida. Então fica ligado, compartilha aí esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Para que elas também possam ser abençoadas. E fica com a gente. Amém, maravilha. Então vamos de música e a gente já volta para seguir a programação. Se liga no som. Eu
É isso aí, bom demais. A Bíblia diz que rir é um remédio, risada, manifestar é um fruto, né? A alegria é fruto do Espírito. Então Deus já colocou dentro de nós a alegria dele. Por isso que a Bíblia diz a alegria do Senhor. É uma alegria que não tem nada a ver com circunstâncias, com aquilo que a gente vê. É a alegria de alguém que nasce de novo, porque fez uma aliança em Deus, tem um fruto que deve se manifestar. E o próprio Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo fruto. Não é o fruto do que fazemos. Quando Jesus disse isso, irmãos, está falando do fruto do que a gente manifesta, daquilo que Deus já colocou dentro de nós. É aquilo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, domínio próprio. Então, 9 presentes Deus coloca dentro de nós, para que a gente possa manifestar. E para que isso não precisa fazer força, porque foi algo que não é da gente, é de Deus. É maravilhoso, irmãos. E é dessa forma que a gente é conhecido como discípulos de Jesus. E uma dessas coisas é o quê? A alegria. Crente não deve estar de cara fechada, de cara amarrada, de parecendo, né, como o apóstolo Buddy falava, cara de jumento. Não. A gente deve estar feliz, afinal de contas, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a alegria está já dentro de mim, dentro de você, se você tem uma aliança com Deus. Se não tem, é só fazer que esses presentes também vêm para você. Tá bom? Temos uma historinha aí, a gente vai para essa história e já volta para bater um papo mais profundo naquilo que a gente tem para falar hoje, tá bom? Então se liga na história de hoje. Deuteronômio capítulo 11, versos 26 ao 28 diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias o Senhor nos chama e nos dá a liberdade de decidirmos nossas ações. Porém, temos que saber que a bênção de Deus depende da escolha que fizermos. Em qualquer área da nossa vida, seja profissional, familiar ou sentimental, tudo vai depender das nossas escolhas. Sempre haverá 2 caminhos, mas apenas um destes caminhos vai resultar em bênção. Por exemplo, na vida familiar, dependendo da pessoa que você escolheu para se casar, essa escolha vai gerar bênção ou maldição. E Deus não deixa que façamos escolhas sem antes nos alertar. Deus pode usar seus pais, seus líderes espirituais, alguém da sua família ou até mesmo um amigo, mas o Senhor sempre vai nos direcionar para que façamos a escolha certa. E mesmo assim, se você se casou sem ouvir a voz de Deus, ore para que seu relacionamento seja restaurado, pois Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Deus sempre nos dará conselhos para sermos abençoados, e o diabo sempre vai tentar nos convencer a fazermos nossas escolhas sem consultar a Deus, orientados somente pela nossa própria vontade. Gálatas 5,17 diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e que eles estão em conflito um com o outro. Se você quer ser uma pessoa abençoada, ouça a voz de Deus. A vontade do Senhor é derramar bênçãos sem medida em nossa vida. Basta obedecermos a Ele. O propósito do diabo é nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que quando estamos afastados do Senhor, seremos amaldiçoados. Se você está firme com Deus e tem passado dias difíceis, tenha calma. Deus não se esqueceu de você. A sua bênção vai chegar. Não dê brechas para que Satanás tenha legalidade em nenhuma área da sua vida. Por mais que esteja difícil, simplesmente obedeça. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe porque mesmo diante das advertências que tivemos, muitas vezes fizemos as nossas escolhas baseadas na nossa própria vontade, sem dar ouvidos ao que a sua palavra diz. Eu oro para que todos que estiverem ouvindo essa mensagem estejam com seus ouvidos atentos
e façam as escolhas certas, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. E mesmo aquelas pessoas que fizeram escolhas erradas, que possam se arrepender e voltar-se para o Senhor, para que alcancem a tua misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. É isso aí, isso aí. A historinha de hoje, eu dei até uns cascudos aqui na cabeça do boneco, mas maravilha. São os efeitos aí que a Apolo Miranda nos botões vai desenrolando aqui, a gente se divertindo, é bom demais. Mas, apesar de a gente se divertir, irmãos, a gente sabe que a palavra de Deus ela é muito séria e a gente precisa levar a sério tudo que o ensino da palavra fala para mim e para você. Por quê? Porque existe uma regra. Eu sei que nós habitamos em um mundo que o regime em que a gente está é democrático, mas o regime do céu, ele é uma monarquia, então existe um rei, existe uma regra, e as coisas só vão fluir na nossa vida, funcionar, se a gente obedecer às regras. Mas a regra do rei é que a gente seja feliz, é que a gente tenha uma vida leve, suave, mansa, tranquila, com toda a provisão daquilo que a gente precisa e necessita. É um rei bom, é um rei justo e um rei maravilhoso. Então, essa noite a gente vai falar um pouco sobre fé e obediência. Se você me mostrar uma pessoa na Bíblia de fé, eu vou te mostrar que essa pessoa foi extremamente obediente. Por exemplo, se você falar de Jesus, Jesus foi o quê? O homem de fé que a gente conhece, né? O maior exemplo de fé na Bíblia. Mas a Bíblia também mostra o nível de obediência de Jesus. Ele obedeceu a um nível de até a morte de cruz. Também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele obedeceu. Então, assim, uma vida de obediência à palavra de Deus vai nos levar a um nível de sucesso. Como o reino espiritual sabe disso, o diabo vai usar tudo para que alguém nascido de novo leve uma vida na terra em desobediência. Porque a Bíblia declara que desobediência no reino espiritual é como o pecado de feitiçaria. Então a gente não está vendo hoje tanto feitiçarias nas esquinas, nas encruzilhadas, como a gente via um tempo atrás. Por quê? Porque hoje a grande armação do diabo é fazer feitiçaria através de desobediência. E o mundo tem levantado uma geração desobediente às autoridades, à política, a todo mundo que está investido de autoridade. Pode não ter sido Deus que colocou aquela pessoa lá, mas o cargo foi. Então, se pessoas, mesmo representantes do reino de Deus, elas não se submetem à autoridade, não honram a autoridade, elas vão estar colhendo o resultado de uma vida de desobediência. E não é uma colheita boa. A gente vê Jesus, quando ele foi levado àquelas autoridades, né, a Pilatos, ele dizendo o quê? Aqueles homens diziam, eu tenho autoridade para te matar ou para te soltar. E ele, você não vê ele desonrar em momento algum. Ele dizia, nenhuma autoridade você teria sobre minha vida se do alto não te fosse dada. Então você vê Jesus reconhecendo aquelas pessoas como autoridade. E quem era Jesus? Deus. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele não deixou de ser homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele deixou a sua divindade, os atributos, mas ele era 100% Deus. Então, mas a gente vê o quê? Um homem que honrava a autoridade. Cada pessoa que você me mostrar na Bíblia, Paulo era um homem que o quê? Um dia alguém bate no rosto de Paulo e Paulo fala algo grosseiramente, né? Chama aquele homem de parede branqueada, mas quando alguém diz, ei, você não sabe que é assim que se fala com o sumo sacerdote, Paulo na mesma hora se arrepende e pede perdão. Por quê? Porque ele dizia que não ia desonrar uma autoridade. Então o diabo tem levantado uma geração que está desonrando a autoridade, desonrando pai e mãe, desonrando política, desonrando os políticos que estão em cargos investidos de autoridade, desonrando polícia. E o que é que eles vão colher? Fruto da desobediência. Então a gente precisa, irmãos, mesmo as pessoas nascidas de novo, eu sei que nossa pátria é celestial, mas nós estamos aqui nesse mundo e nós estamos aqui, a gente deve estar sujeito, obediente às autoridades. Se a gente não concorda e elas estão fazendo alguma coisa errada, a gente precisa orar e Deus vai agir.
Porque existe um homem que ele estava num cargo de autoridade e a Bíblia diz que aquele homem um dia ele fala perante o povo e o povo disse, é uma voz como se fosse de um Deus. E aquele homem não dá a glória a Deus. Acho que foi Herodes, a Bíblia diz que na mesma hora veio um anjo da parte do Senhor, o feriu e ele morreu de tanto bicho que foi gerado dentro dele. Então, a autoridade corrupta, a autoridade maligna, uma hora o juízo de Deus vai cair sobre ela. Mas a gente não pode levar uma vida aqui desonrando. Nós precisamos orar por prefeitos, pelos vereadores, pelo governador, pelo presidente, todas as pessoas que estão investidas de autoridade. A gente pode ter votado ou não. Eu não estou aqui fazendo um programa político, eu estou ensinando uma vida de sucesso. E um dos sucessos na Bíblia é honra a autoridade espiritual, o nosso pastor, as pessoas que estão num cargo, num departamento, que estão nos supervisionando, elas estão investidas em um cargo que Deus vai sempre honrar essa hierarquia e a gente precisa obedecer e ser submisso, porque é a fidelidade no pouco que é o princípio para nos colocar no muito. Outra coisa interessante que eu vejo sobre esse tema, né? Sobre obediência e fé. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, algo precioso. Diz assim, ó, muita gente lê esse versículo e só lê a segunda parte do versículo. Então lê assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o versículo não é assim. O versículo diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso nos mostra que até a nossa autoridade, a gente só vai conseguir resistir ao diabo se a gente está submetido, obediente aos princípios de Deus. E um dos princípios de Deus é honrar e se submeter a toda pessoa que está em cargo de autoridade. Eu não estou dizendo assim, ó, alguém que está num cargo de autoridade espiritual que não foi Deus que constituiu. Por exemplo, alguém que faz parte de uma seita, de um cargo que não foi Deus que criou. Aí a gente não deve se submeter. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tipo como se ela usurpou, está num cargo que de fato Deus nunca criou. A gente não precisa submeter o diabo. Ele tem poder sim, mas ele não tem nenhuma autoridade. Porque Deus não deu a ele autoridade alguma. E a gente não deve honrar nem se submeter a esse tipo de autoridade. Mas uma autoridade que está num cargo como de governo, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. A polícia é constituída por Deus. As leis são constituídas por Deus. E o crente precisa entender isso. Uma vida de obediência vai nos levar a uma vida de fé e de sucesso. Porque, irmãos, a fé, ela está atrelada à obediência. A Bíblia diz a fé sem obras, sem obediência, sem ação, é morta. Como é que a gente vai provar que somos pessoas de fé? Pela obediência. O pai da fé é Abraão. A Bíblia diz que como é que ele provou que ele era um homem de fé? Porque ele obedeceu ao comando de Deus ao ponto de oferecer o seu filho e ele estava preparado para imolar, para sacrificar Isaque, porque Deus tinha dado uma ordem a ele. Então o quê? Um homem de obediência vai sempre ser um homem extremamente honrado por Deus. Então a gente não pode seguir uma vida cristã baseada naquilo que o mundo está dizendo. Pessoas irreverentes, pessoas que elas falam o que pensam de todo mundo e se acham no direito mesmo de esculhambar as pessoas. Nós não somos desse jeito. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para falar mal de pessoas de outra placa de igreja. Não, irmãos. Deus, se tem uma liderança, um pastor que não está fazendo um bom trabalho, Deus uma hora vai tratar com ele. Mas a gente tem que entender de que não fomos chamados para julgar. Nós somos chamados para amar, para obedecer e levar uma vida de poder mesmo na terra. E como é que a gente leva uma vida poderosa na terra? Uma vida de obediência. Obediência precede o sucesso. Então, quanto mais obediente à palavra de Deus, à instrução de Deus, mais a gente vai andar na terra numa vida de poder e de sucesso.
Todo mundo que você me mostrar na Bíblia que teve um grande sucesso, eu vou te mostrar um homem extremamente inteligente. Por exemplo, o rei Davi, um homem extremamente de sucesso, mas você vai olhar o quê? Um homem obediente ao ponto de Saul tá querendo o matar e quando ele tem a oportunidade de se vingar e de matar aquele que estava o perseguindo, ele disse, eu não tocarei no ungido do Senhor. O que é isso? Obediência, temor a Deus. Ele disse, foi Deus que constituiu esse homem como rei, é Deus que tem que tirá-lo, é Deus que tem que se acertar com ele. Eu não vou me meter nessa história. E Davi não suja as suas mãos naquilo ali. Então, ele tinha motivo? Tinha. Saul queria matar ele. Ele poderia se vingar. E qualquer pessoa ia dizer, rapaz, foi uma autodefesa. Eu só fiz me defender, esse homem está me perseguindo, querendo me matar. Foi legítima a defesa. Ele podia até argumentar isso, mas Davi não argumentou isso. Então, por isso que a gente vê Davi, aonde Davi entrou em guerras, ele obteve vitórias, ele nunca teve derrota alguma, o exército de Davi só tinha vitória. Por quê? Uma vida de obediência. Não era uma vida perfeita, ele teve erros, mas ele tinha uma vida de obediência. Rapidamente ele se arrependia e ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem obediente aos princípios da palavra de Deus. Então, fica essa dica aí, para que a gente possa ter uma vida de sucesso. Isso tem que preceder uma vida de obediência. Certamente o diabo vai levantar pessoas para tentar nos confundir, para tentar nos provocar, mas se a gente não cair no laço do diabo, Deus vai nos exaltar, Deus vai nos levantar. Então, queria ouvir o povo aí e logo a gente vai abrir para as perguntas. Já temos algumas perguntas aqui interessantes. Pastor, se não honramos quem não nos honra, estamos fazendo errado? Se não honramos quem não nos honra. Olha só, aí você tem que pensar o seguinte, o que é que tem a ver com a palavra de Deus? Por exemplo, eu não preciso estar honrando no sentido assim, ó, eu não preciso convidar alguém para minha casa, eu não preciso estar oferecendo um almoço para alguém que de repente não me honra, não gosta de mim. Eu posso manter uma distância daquela pessoa, mas eu tenho que também ter cuidado para não desonrar os princípios da palavra. Por exemplo, se essa pessoa é seu pai, a Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe, se você quer ter uma vida longa e tudo te vá bem. Então, seu pai pode ser bom ou mal, você tem que obedecer ao princípio da palavra de honrá-lo. Se essa pessoa é seu pastor, você deve honrá-lo. Eu não estou dizendo em falsidade, puxa saco, não é isso, mas honrá-lo como autoridade. Agora, se essa pessoa não exerce uma autoridade sobre sua vida, você não precisa estar tentando estreitar, tentando andar junto dela. Agora, honrar. Né? Eu conheço pastores que eu não tenho tanta intimidade, mas quando eu encontro, eu procuro honrá-lo, entendendo que Deus está olhando no meu coração. Então eu dou a paz do Senhor, eu o saudo, eu o cumprimento, com temor de Deus, sabendo que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Ela pode não ser perfeita, e aí é Deus e ela que vai tratar o assunto, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio para não entrar em uma desonra naquilo que Deus não pediu para a gente desonrar. Amém, muito bom. Pastor, em meu ambiente de trabalho, se o meu chefe me dá um comando que fere a palavra, eu devo obedecer por me submeter a ele como funcionário? Não, se fere a palavra, você não deve obedecer. Por exemplo, se você trabalha num lugar e o seu chefe manda você mentir, você deve mentir, deve obedecer a ele? Não. Você deve explicar, ó, me perdoe, mas isso fere os princípios daquilo que eu acredito e eu não vou mentir. Então, com certeza, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque o mundo está buscando pessoas verdadeiras e de confiança. Isso hoje é muito raro. Então, talvez até venha testes. Um chefe pedindo para um funcionário fazer algo errado e pode ser um teste. E se você passar nesse teste, de repente pode vir uma promoção de Deus para a sua vida. Então, tudo que fere a palavra, você não deve. Agora, como é que você deve fazer isso? Ó, você pode negar um pedido de um chefe para mentir, mas honrá-lo em responder a ele com educação. O que é que acontece com muita gente? Tem gente que vem de um lado o pedido da desonra e a pessoa acaba desonrando do outro. Me respeite, como é que eu vou fazer isso? Seu filho do inferno e tal. O que é que está fazendo? Desonrando. A gente pode responder, mas com educação. Não obedecer, mas educadamente.
Pastor, qual é a diferença entre fé e obras? A fé é aquilo que a gente crê e a obra é a ação do que a gente crê. Tem muita gente que diz que tem fé, mas você não vê na hora da ação o cumprimento da fé. E a fé sem obras é morta, é o que a Bíblia diz, né? Se eu digo que eu tenho fé e não há resultados daquilo que sai da minha boca, com certeza eu não estou crendo de verdade no coração. Então, uma coisa deve caminhar com a outra. Né? Se você é da fé, se você tem fé que algo vai acontecer, precisa acompanhar os sinais, porque a Bíblia declara, os sinais acompanharão aqueles que creem. Então é Jesus que garantiu que os sinais devem acompanhar. Amém, muito bom. Pastor, uma pessoa está aqui pedindo para o senhor explicar aquela passagem que está em Romanos 12, 18, que diz... o que depender de vós, tenha paz com todos. O que essa palavra quer dizer? O que depender de você, tenha amor às pessoas, que não saia da gente ira, confusão, mesmo que pessoas falem mal da gente, que a gente não retribua da mesma forma. Isso é o que está dependendo de mim. Né? O que depender de você, que não haja briga, é alguém nos xingar num trânsito, na rua, e a gente diz, vai em paz, meu irmão. Né? É alguém passar num carro e de repente a gente faz até alguma coisa errada e aquela pessoa está destemperada e começa a nos xingar e a gente abre o vidro e fica, me perdoe, desculpe, vai em paz. E é o que um ditado até do mundo, que diz, quando um não quer, dois não brigam. Então isso está o quê? O que depender dele, está vindo guerra, mas o que depender de mim, vai paz. E aí é isso que a Bíblia está falando nesse texto de Romanos. Muito bom. Pastor, quando usamos fé para algo que os nossos pais não concordam, acontece? Repita, por favor. Interessante essa pergunta. Quando usamos fé para algo que os pais não concordam, acontece? Se está alinhado com a palavra, sim. Mas nós temos que entender o seguinte, os pais são autoridade na nossa vida. Por exemplo, imaginamos o seguinte, que um adolescente está querendo namorar e os pais entendem que não é o tempo. E ela está usando fé para namorar. Vai acontecer? Não. Por quê? Porque pai e mãe é autoridade e os pais não concordam. Acham que não é o tempo. Então Deus não é Deus de confusão. Deus não vai criar uma confusão numa casa... porque o pai está querendo uma coisa e o filho quer outra. Então a primeira coisa que tem que haver é o quê? Unidade. Mas se você está gerando fé, aí outro extremo, aí digamos que aquela criança já tem 23, 24 anos e quer namorar e o pai diz, não, meu filho, minha filha não vai namorar, vai ser eunuco. Aí a fé do pai vai funcionar? Não. Deus vai honrar que aquela pessoa agora está crendo para um relacionamento e ela já tem idade e maturidade para entrar num relacionamento. E Deus não vai honrar mais o que o pai e a mãe estão querendo. Então é isso que a gente tem que entender. Qual a vontade de Deus em cada estação para cada coisa? Muito bom, fica a dica. Pode ter fé sem obediência? Não existe. A fé, ela vai sempre obedecer. Pelo menos a fé de Deus. Né? Existe fé, a fé errada, a fé nas coisas erradas. Por exemplo, a fé daquilo que acontece nas trevas. A base é desobediência. Mas a fé do tipo de Deus, a fé na palavra e nas coisas de Deus, ela precisa ser acompanhada de obediência. Ela só age num princípio de obediência. Primeiro, a Bíblia diz que no reino de Deus tudo opera pelo amor. Então, até se a gente está exercendo fé para algo e a base daquilo não é amor, não vai funcionar. Então, por isso que tem que haver obediência sempre. Amém. Pastor, é necessário ter fé para ser uma pessoa boa? Claro. Para ser ruim é que não precisa. Por quê? Porque a carne, o texto que na historinha até leu aí, né? Que de Gálatas 5, acho que 17. A carne trabalha contra as coisas do Espírito. E a nossa carne não se converte. A carne gosta de pecar. Então é necessário exercer fé e agir em fé para esmurrar os desejos carnais. Então tem que ter fé para andar fazendo bem, para fazer aquilo que a carne não gostaria de fazer. Só em fé. Isso mesmo. Pastor, como eu posso obedecer meu marido se ele não obedece à palavra de Deus? Um erro não justifica o outro.
Ele não obedece à palavra de Deus, mas isso não dá a você o direito de não obedecer como marido, como cabeça da casa, amando ele, já que você que quis casar. Então agora você deve se esforçar para, através da obediência, eu estou dizendo para você obedecer enquanto ele não fere a palavra. Se ele pede para você fazer algo que está contra a palavra de Deus, você não deve obedecê-lo. Mas se você ama, se você cuida dele, e se você está obedecendo nos princípios do que a Bíblia fala a respeito da responsabilidade de casamento, você está fazendo o quê? Você está mostrando com ações a sua fé. E aí que a Bíblia diz, a mulher santa santifica o marido, a mulher obediente vai ganhar o marido. A mulher que obedece à palavra. Não é uma mulher que é uma mala na mão do marido, é oprimida. Eu não estou falando disso, irmãos, de um relacionamento de opressão, de um marido mandão. Não é isso. Mas eu estou falando de... ele não obedece a Deus, isso não dá a você o direito de também não obedecer. Aí vai ser o quê? 2 desobedientes numa palavra. Ou 2 desobedientes numa casa. Aí como é que Deus vai se mover se ninguém obedece? Mas se tiver um obediente, com certeza esse obediente vai impactar a vida do desobediente. Forte, é forte. Pastor, fazer o que os pais mandam, mesmo fazendo sem vontade, é considerado obediência? Sim, a Bíblia conta uma história, Jesus conta uma história de um pai que tinha 2 filhos e ele dá uma ordem assim: ei, você pode amanhã trabalhar na nossa vinha? E o filho diz: pai, eu vou, mas não vai. Ele diz que vai, mas ele diz que vai obedecer e não obedece. E o outro filho diz: pai, eu não vou, não quero. Mas no dia seguinte ele acorda e vai. Então, aí Jesus faz uma pergunta: quem de fato obedeceu? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não queria, mas foi? Então, muitas vezes a gente vai obedecer sem alegria, sem vontade, mas o importante é se a gente está obedecendo. Muito boa referência. Pastor, criticar líderes políticos é uma atitude de insubmissão? Desobediência e insubmissão. Se ele está investido de autoridade, né? Nós temos, por exemplo, sei lá, alguém que está num cargo político, aí ele sai, ele não é mais. Ele era um governador, hoje não é mais. Você agora pode criticá-lo pelo que ele fez no passado? Pode. Né? É bom que a gente não ande nessa vida de crítica, mas a gente pode. Por quê? Porque ele não está mais investido no cargo. Mas enquanto ele está no cargo, irmãos, a gente deve apenas orar. Se a gente não concorda com o que ele está fazendo, devemos orar. Amém. Pastor, quais os passos que eu devo seguir para andar em obediência a Deus? Conhecer a palavra e praticar. A Bíblia diz, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou, né, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, Deus não vai cobrar de nós obedecer a algo que a gente não sabe, não conhece. Mas tudo aquilo que a gente conhece, se a gente está obedecendo, mesmo que não conheça muito, mas a gente está obedecendo o pouco que conhece, é um princípio da gente começar a conhecer mais. Amém, verdade. Pastor, se meus pais não têm a mesma fé que eu, é necessário que eu obedeça a tudo que eles mandam? Não, a gente falou isso aqui na estante, né? Se ele pede para você fazer alguma coisa que fere a palavra, eu conheço, por exemplo, né, jovens que são crentes e os pais não são crentes. E aí os pais dizem que menino, beijo na boca, você tem que arrumar namorada, e o menino entende que aquilo não é tempo para ele, que fere a palavra de Deus. Ele deve obedecer um pai ou uma mãe que está insinuando para ele se prostituir? Não precisa obedecer, mas ele também não deve responder com ignorância aos pais. Ele pode fingir de conta que não está entendendo algumas coisas e vai tocando a vida sem obedecer aquilo que o pai está mandando, já que fere o princípio da palavra de Deus. Interessante, interessante. Pastor, caso eu desobedeça uma instrução de Deus, ele pode me castigar? Eu não vou dizer que Deus vai te castigar, mas a desobediência abre portas para demônios. A gente vê o rei Saul, quando ele começou a desobedecer a Deus, ele passou a ser atormentado por demônios. A gente vê Caim, quando ele matou seu irmão Abel, o próprio Deus disse para ele: rapaz, se você obedecer, você não será aceito, mas se você desobedecer, o pecado vai bater na sua porta. Então Deus estava falando para Caim: por causa da sua desobediência, demônios vão começar
começa a bater na sua porta. Então, desobediência abre a porta para o reino espiritual invadir e atormentar a vida de pessoas. Então, é muito sério. Por isso que a gente não deve obedecer. Não é Deus que faz, mas são legalidades que se abrem. E a Bíblia diz o quê? Não dês lugar ao diabo. Como é que um crente dá lugar ao diabo? Desobedecendo a palavra de Deus. Amém. Pastor, uma pessoa que serve ao Senhor, quando ela obedece a Deus, ela pode receber uma recompensa ruim por causa da obediência dela? Pode. Por exemplo, uma pessoa que está obedecendo a palavra de Deus, o que é que ela vai receber de ruim? Perseguição. O diabo vai se levantar mais ferozmente. Né? Jesus, ele foi tão perseguido. Por quê? Por causa do nível de obediência dele. Aquilo que ele veio fazer no mundo. O diabo, ele tentou atormentar e tentou fazer tudo para que Jesus errasse de uma forma como talvez ele nunca tenha tentado com outra pessoa. Por quê? O nível de obediência era muito grande. Quanto mais Jesus obedecia, mais levantes vinham contra a vida dele. Mas a gente vê o quê? Deus honrando. Então, pode acontecer coisas? Pode. O diabo vai ter mais raiva de você. Quanto mais obediente e mais sério você for em Deus, mais você vai ter briga com o inferno. Mas tem uma coisa, mais Deus vai te justificar. Mais o reino espiritual vai se mover ao seu favor. Amém. Muito bom. Pastor, se eu tiver fé que cicatrizes externas no corpo, né, vão ser curadas, eu não terei mais marcas no meu corpo? Assim, uma queimadura, uma cicatriz de algum acidente? Irmã, irmã, eu acredito em milagres poderosos. Pode acontecer? Pode. Mas eu vou para a Bíblia, né? Paulo, ele foi um homem muito perseguido, né? Quando ele se converteu. E um dia ele declarou, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, né? Do que ele passou. Então, assim, o importante não são se tem marcas ou não. É quando há uma cura na mente, na alma, a gente pode até ter as marcas, mas aquelas marcas não vão machucar mais. Então, o mais importante é resolver por dentro. E aí o que está por fora não vai mais te mexer com você. Se você estiver bem internamente, bem com a sua mente, bem com o seu espírito, ligado com o reino de Deus, aquilo que está por fora não vai te incomodar tanto. Então, o meu conselho, mergulha mais em Deus, para que o exterior não seja tão intenso na sua vida ao ponto de dizer se você deve ser feliz ou triste. Entende? Se você estiver bem com Deus, essas marcas, elas vão ser como troféus. Você vai olhar para elas e vai dizer, diabo, você já fez essas coisas, mas hoje você nunca vai fazer mais. Nunca mais você vai fazer. Né? É um processo interno. Né? E se tiver, eu conheço um caso de uma jovem que, há um tempo atrás, ela, mesmo crente, ela entrou num processo que ela começou a se cortar. E aí ela nos procurou, e quando veio congregar com a gente, e falou que queria fazer uma tatuagem, o que é que a gente achava. Eu falei, e minha irmã, se essa tatuagem vai cobrir marcas que te trazem ideias e pensamentos ruins, faça uma tatuagem alegre. Né? Eu sou a favor de tatuagem? Eu te digo, irmão, não. Mas se é algo com esse objetivo de cobrir uma marca que traz sempre lembranças ruins, eu sou a favor que uma pessoa faça. Então há sempre casos e casos. Mas assim, se você estiver bem internamente, o por fora, o que está o exterior, não vai te incomodar tanto. Amém, muito bom. Pastor, explica pra gente essa passagem que diz, obedecer é melhor do que sacrificar. O rei Saul, ele estava num processo que Deus tinha mandado ele guerrear contra um exército, e a palavra de Deus foi, destrua tudo, destrua o povo, destrua os animais, não traga nada, não tome nada como despojo. Se você vê as armas, se tiver ouro, destrua tudo. Deus tinha dado uma ordem para ele fazer isso, se não me engano, contra os amalequitas. E quando Saul vai e conquista, Saul deixa que o rei, traz o rei para o palácio como troféu,
e ele pega algumas coisas, o melhor gado, os melhores animais, e ele ainda vem com uma falsa defesa. Isso aqui é para oferecer sacrifício a Deus. E Deus fala com Samuel, e Samuel vai lá ao rei Saul, e o profeta chega lá e diz, Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifício. Deus tem mais prazer que você Deus tinha mais prazer se você obedecesse ao que ele te ordenou do que você não obedecer e ainda dizer que o que você não obedeceu e trouxe é para sacrificar a Deus, é para cultuar a Deus. Então, tá aí o texto. Deus tem mais prazer em obediência do que sacrifício. O que quer dizer isso? O que adianta a gente passar 6 horas orando por dia se quando a gente sai daquele lugar de oração, a gente desobedece a Deus, a gente fala de pessoas, a gente fofoca, a gente não obedece a nada ao plano de Deus, mas tem uma falsa religiosidade que diz, não, mas eu oro 2 horas, eu oro 6 horas. É sacrifício. Deus não está... para Deus, o sacrifício não é mais importante do que a obediência. Então é melhor que a gente ore menos e obedeça muito. Porque a Bíblia diz o quê? Vigiai e orar. Vigiar é obedecer, cuidado para não cair. E depois ora. Então a vigilância está à frente da oração. Poderoso. E com relação só, desculpe interromper você, a irmã que falou no instante das marcas, né? Imagine, me veio à mente aqui, Jesus, a Bíblia diz que ainda hoje ele tem as mãos furadas, então ele tem as marcas dos cravos. Mas quando ele olha para aquilo, eu acredito que ele não tem um olhar de tristeza, ele tem um olhar do que foi feito. E aquelas marcas, irmãos, não são de coisas boas. Aquelas marcas foi porque Deus o fez pecado. Então são marcas do meu pecado, do seu pecado, que ele tem nas suas próprias mãos. Né? Alguns dizem que são no punho, nas mãos. Pouco importa, mas ele tem as marcas no corpo dele, de uma fase que não foi tão boa. Mas olha, a mente de Jesus é tão bem ajustada que aquelas marcas não definem quem ele é. Quem define quem ele é quem ele é por dentro, no espírito. Então isso que deve nos definir. Quem nós somos por dentro é muito maior do que o que nós somos por fora. Muito, muito bom. Pastor, se eu desobedecer com frequência às ordens de Deus, eu posso perder minha salvação? Claro, claro. A Bíblia diz que o nosso nome pode ser riscado do livro da vida, e a Bíblia diz que a gente pode chegar num ponto de entristecer o Espírito Santo ao ponto dele sair de nós. Então, se a gente for imaginar, irmãos, eu sei que quando a gente fala assim, pecado, todo mundo pensa logo prostituição, roubo, adultério, mas pecado para Deus no céu foi o quê? O diabo desobedeceu a ordem de Deus. Pecado para Deus no Éden foi o quê? Adão e Eva desobedeceram e decidiram comer de um fruto que Deus disse para não comer. Então, desobediência para Deus é um pecado muito sério. A gente é que fica tentando achar que desobediência é uma coisa pequenininha, levinha, mas não é. Os grandes problemas que aconteceram no reino espiritual foi por causa de desobediência. Adão desobedeceu uma ordem, pecado veio ao mundo. O diabo desobedeceu uma ordem, foi lançado do céu e perdeu o seu lugar de querubim, de anjo. E hoje é um anjo caído, um demônio. Por quê? Desobediência. Então, desobediência é algo sério demais para Deus. Amém. Última pergunta de hoje, se você ainda não mandou, semana que vem a gente vai estar aqui de volta para esclarecer mais as suas dúvidas, tá bom? E lembrando, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa. Se você ainda está nos acompanhando aqui, ouvindo as respostas, eu estou vendo que vocês estão aí, né, interagindo, estão gostando. Se você ainda não comentou, eu quero esse CD, ainda dá tempo, comenta aí. Eu quero esse CD e você vai estar concorrendo ao CD de Eliana Rodrigues. Tudo é possível ao que crê, olha só. E tem músicas maravilhosas aí. Tem, essa mulher ungida. Ela já veio aqui na igreja, a gente teve foi uma marcha, não foi, pastor? Isso. Eu lembro, foi maravilhoso. Ungida, ungida, ungida. Última pergunta. Pastor, uma pessoa que viveu no homossexualismo, é preciso ter fé para vencer isso e casar certo? Claro. Esse tipo de vamos dizer assim, pecado e de vida, para mim, é uma das coisas mais difíceis de ser lidada do ser humano. Por quê? Porque a pessoa que viveu no homossexualismo, o diabo conseguiu levar ela a um nível de problema do corpo, né, o sexo, do lado espiritual, porque estava separada de Deus, mas principalmente um problema na mente.
O diabo conseguiu enganar aquela pessoa e ela acreditou que era o que não era. Um homem passa a acreditar que é uma mulher passa a acreditar que é um homem passa a acreditar que ele nasceu para gostar de outro homem, uma mulher passa a ser enganada e acreditar que ela nasceu para amar outra mulher. Então o diabo consegue às vezes distorcer quem de fato a pessoa é. E esse agora precisa ter um nível de acompanhamento da igreja, das pessoas que estão próximas àquele novo irmão, né, que acabou de nascer de novo, muito mais de perto. Por quê? Porque ela requer um cuidado muito maior, porque tem que haver uma mudança de mente muito mais radical. Você imagina, né, um homem que está, um homem prostituto, ele vem para o Senhor. Ele agora, claro, ele vai ter que se esforçar para vencer aquele pecado, mas ele não precisa deixar de gostar de mulher. Ele só vai ter que gostar de uma mulher só. Então, não muda tanto a forma dele pensar, porque ele continua gostando de mulher, ele só precisa se convencer que ele não precisa de todas, ele precisa só de uma. Mas um homem ou uma mulher que está no homossexualismo, ela vai ter que desconstruir esse lado afetivo que ela tinha como verdade. Então é algo muito mais forte e que precisa de mais oração, mais ajuda, mais empenho, mais acompanhamento, porque aquela pessoa tem que haver de fato uma mudança radical na forma de pensar. E a gente precisa ajudar, mas eu creio, irmãos, que Deus vai levantar muitas pessoas e vai tirar mesmo pessoas desse meio para que elas sejam uma ferramenta para ajudar outras. Porque alguém que viveu num nível de pecado, ela tem uma sensibilidade muito maior do que alguém que nunca viveu. Eu nunca vivi na homossexualidade, então eu não sei exatamente o quão profundo é aquilo. Mas alguém que já viveu e conseguiu sair de lá, essa pessoa é uma ferramenta na mão de Deus. E a gente tem orado para que Deus levante mesmo pessoas que foram tiradas desse nível de engano do inferno e que sejam um instrumento na mão do Senhor. Amém, amém. Chegou mais uma pergunta aqui que eu vou fazer, porque é uma criança que perguntou. Interessante isso. Meu filho pergunta, como se manter firme em obediência, pastor? Olha só, filhinho ou filhinha, obedecer nos princípios simples. Quando a gente começa a obedecer as coisas mais simples, é um princípio para a gente também ir aprendendo a obedecer as mais difíceis. Então, as crianças, Deus ama as crianças e o próprio Jesus falou, não impeça as crianças de vir a mim. Então, vocês que são pais, nunca diga para o seu filho, ó, Deus castiga, Deus está vendo tudo. Não faça isso, porque vai fazer com que ela tenha medo de Deus. E Deus ama as crianças. Então, ensine as crianças que obedecer é bom. Às vezes, a gente, quando uma criança faz algo errado, a gente quer castigar, quer falar. E quando ela faz certo, a gente não tem a mesma alegria de galardoar, de dar presente e falar, hoje eu vou te levar na sorveteria porque você é uma criança obediente. Irmão, se a gente começar a mostrar que a obediência está trazendo também um retorno para eles vão se alegrar em ser obediente. Mas muitas vezes eles são castigados pela desobediência, mas nunca são presenteados pela obediência. E Deus, ele nos presenteia quando nós somos obedientes. Então esse é o princípio para a gente fazer também com os nossos filhos. E eles vão amar obedecer. Amém. Essas foram as perguntas de hoje. Esperamos que vocês, tenham tirado suas dúvidas. Foi um tempo maravilhoso, divertido. E semana que vem, como eu disse, manda sua pergunta. Não deixa de mandar, tá certo? E agora vamos de considerações finais. Vamos, eu quero deixar vocês falarem aí, que eu falei muito hoje, então dá as considerações aí, pastor André Bahia. Daqui a pouquinho um sorteio, nada dá tempo de você escrever embaixo, eu quero aí esse CD, tá certo? E participar desse sorteio. Nós queremos agradecer pela sua participação, pela sua presença. Para a gente é um prazer estar com vocês. Eu quero dar um alô especial à galera de Catu, é isso mesmo, pessoal de Catu. Em breve estaremos aqui em novo endereço, no centro da cidade. Acredito que daqui a alguns dias temos já essa boa notícia para essa cidade, para receber a palavra da fé. Eu acredito em muitas conversões, acredito em pessoas sendo batizadas no Espírito Santo.
Eu acredito em milagres acontecendo, né? E Catu não é mais a mesma, porque a Palavra da Fé chegou a essa cidade. Então você que é de Catu, fica ligado nas nossas redes sociais e aqui também no nosso programa. E dentro de alguns dias já temos boa notícia, tá bom? Uma boa semana. Até semana que vem estaremos aqui, terça-feira que vem, às 8h45 da noite, com você mais uma vez na TV Conteúdo com o programa Verbo da Vida. Muito bom. E você também que está aí, tem seu Instagram, seu Facebook. Segue a nossa igreja lá, tá bom? Igreja Verbo da Vida Pojuca, no Facebook, no Instagram, @Verbo Pojuca. Lá nós postamos resumos de culto, frases, né, aquelas frases que marcaram o culto. Tem também novidades, avisos, então não fique de fora. Siga a gente no Instagram, tá bom? E você que ainda não visitou nossa igreja, estamos localizados no centro da cidade, lá de Pojuca, em frente à Praça M, logo na linha do trem, não tem erro. Dia de terça temos culto de oração, que se inicia às 19 horas. É um culto maravilhoso, um culto divertido, onde nós oramos, ouvimos a palavra, tem testemunho, é top. Quinta-feira temos a nossa quinta, que também é top, que também se inicia às 19 horas. Domingo pela manhã temos Escola Bíblica Dominical, que esse mês o tema é O Poder da Semente, um tema muito bom. Vai lá às 10 da manhã. E à noite temos culto de celebração, às 18 horas. Sempre o pastor Alessandro trazendo a palavra maravilhosa lá para a gente. Então, não fique de fora, visite a gente. Temos também o nosso programa na rádio, Nova FM 105.7. Programa, né, Verbo da Vida, a Palavra da Fé ao seu alcance. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Então, ouve lá, sintoniza, tá bom? Temos Quarta das Garotas, Sextou com a Juventude, temos Papo de Casal. Cada dia da semana é um tema, então vai lá, escuta a gente, tá certo? Também temos live desses programas. Então, se você perdeu algum programa, vai lá na nossa página do Facebook, que fica salvo. Até semana que vem, é um prazer estar aqui com vocês. E o sorteio? Temos sorteio, já tinha esquecido do sorteio. Uau! Ó, a vencedora foi você, Fernanda Baraúna. Eita glória. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Tinha quase esquecido de você, que você ganhou o CD de Eliana Rodrigues, Fernanda Baraúna. Creio que quinta-feira estará nas suas mãos lá no culto, tá bom? Parabéns. Vocês mostraram uma foto de quem foi a ganhadora da semana passada? Não mandou a foto da ganhadora. Foi mesmo. Foi, não mandou. Uau. Ganhadores, mandem fotos para passar aqui no programa, ganhadores. Quando você entregar lá pra Fernanda, traz uma foto pra Vou gente trazer a provar. foto, é. E mostrar a Fernanda aí na semana que vem, né? Pronto, Fernanda vai tirar a foto, vai mandar tudo direitinho. Eita, Vamos glória. orar? Vamos. André, ora aí, homem de Deus. Amém. Se você está em casa aí, pode fechar os seus olhos, feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus e Pai, obrigado por esta rica oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender mais de Ti, Senhor, de conhecer as Tuas verdades. Obrigado, Jesus, pela Tua obediência. O Senhor foi obediente até a morte e a morte de cruz. Nessa cruz o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Suas feridas nós fomos sarados. Senhor, tem pessoas do outro lado crendo por milagres, por prodígios e maravilhas, Senhor. Tem pessoas Amém. que estão crendo para ser saradas, e nós oramos por essas pessoas. Amém. Nós oramos e nós declaramos que o mesmo Espírito Aleluia. que ressuscitou Jesus dos mortos opera no corpo dessa pessoa, trazendo cura, Obrigado, trazendo Senhor, libertação, Senhor. trazendo restauração da saúde. Em nome de Jesus, pessoas que Obrigado. estavam abatidas com o Covid-19, nós repreendemos o poder do Covid-19 na vida dessa pessoa e nós restauramos a saúde dela no nome de Jesus. Pessoas que estavam sofrendo com câncer, com AIDS, falamos que estavam, porque em nome de Jesus você já foi curado pelo sangue, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos uma nova vida para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Nós declaramos restauração na sua mente. Pessoas que estavam com dificuldade de dormir, nós oramos por você e nós declaramos que você terá o sono do justo. Amém. Toda a opressão maligna saindo em nome de Jesus. Toda ansiedade saindo em nome de Jesus. Toda a depressão saindo em nome de Jesus. A sua vida tem valor para Deus. Por isso, nós repreendemos todo espírito de morte. Nós declaramos que você não irá morrer, mas você irá viver para cumprir os propósitos e os planos do Senhor na sua vida. É isso, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, oramos
por Apolo Miranda, Senhor, para que ele continue crescendo em Ti, que esse programa chegue, alcance lugares ainda mais distantes, que o programa de TV, Senhor, bombe em nome de Jesus e que Seu nome, Pai, seja glorificado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, gente. Até semana que vem. Obrigado por sua participação. Cresça na graça e no conhecimento de Deus e seja feliz. Beijo no coração.